perdeu na primeira instância ao fundamento de que ele não era dotado de legitimidade ativa. Ele não era pessoa, ele era escravo. Escravo não é pessoa, é coisa. É coisa do dono. Esse foi o fundamento jurídico. Tinha até leis do Estado em questão que diziam isso. O juiz aplicou a lei, o juiz do Estado. O segundo grau reformou, por pequena maioria, falou, não, só reformou a questão preliminar. Ele tem direito de ação. E mandou voltar. Recurso do dono do escravo para a Corte Suprema. Por 5 votos a 4, a Corte Suprema entendeu que ele não tinha direito de ação, que ele era coisa. O autor dessa decisão foi o presidente da Corte Suprema, Taney. Foi uma das decisões mais bárbaras da Corte Suprema norte-americana, por 5 votos a 4. Os 4 ficaram horrorizados, né? Claro, nem preciso dizer os argumentos. Dos 4 vencidos, né? Que ficaram honrosamente vencidos nesse caso. Isso foi um estopim da Guerra Civil, porque os estados do Norte explodiram diante dessa decisão. As sociedades abolicionistas do Norte ficaram horrorizadas e começaram a se armar para salvar outros negros no Sul, etc., e por aí vai. Foi um estopim. Lincoln, quando foi eleito, anos depois, em 60, pelo Partido Republicano, uma das plataformas dele era revisar essa decisão da Corte Suprema norte-americana, que era um absurdo. Bom, essa decisão depois foi revista pela Corte Suprema, anos depois da vitória do Norte sobre o Sul, escravocrata. Alguém precisou dizer mais alguma coisa, a não ser dizer que essa decisão estava errada? Não é? E tinha até razões técnicas, a lei local foi aplicada, dizendo que aquela pessoa não era pessoa, que aquela pessoa era uma coisa. Eu estou dando um exemplo assim, bem gritante, para dizer que muitas vezes as condições econômicas e sociais mudam tanto que é possível a corte futura dizer que aquela decisão, com todo respeito, estava equivocada. Com todo respeito. Então, é possível, me parece, com todas as vênias, principalmente num sistema de precedentes vinculantes, se mudar o próprio órgão que editou o precedente no futuro, depois de uma longa maturação. Não estou propondo a oscilação dos entendimentos. É muito perigoso dizer que eu estou dizendo que pode mudar a qualquer momento. Não é isso. Mas dizer que é preciso ter precedentes dos órgãos fracionários de um tribunal que opera com sistemas vinculantes, se é indispensável isso, é a mesma coisa que dizer que não vai ser mudado nunca. Né? Então, modus in rebus, né? Tomemos cuidado. É uma questão delicada. Bom, os perigos dos precedentes obrigatórios. Quando é que uma situação é relevante ou quando não é? O tempo está passando, mas eu preciso citar, vamos tentar citar um exemplo concreto. Vou falar em tese, mas é um caso que eu estou mandando para a SDI1. É um caso que eu estou mandando. Mas é um caso que a situação fática é muito curiosa, é muito interessante. Os senhores sabem que nós temos aquela OJ nossa. Vou dar um exemplo concreto para mostrar como é difícil, às vezes, aplicar um precedente, ou não aplicar um precedente que fez a distinção. Como é que a gente deve, talvez, operar? OJ 245 da SDI1. Não se admite qualquer atraso na inauguração da audiência. Revelia. Não é isso que diz a OJ? Estou sem ela aqui, mas ela diz, não é aplicável nenhum atraso, não há tolerância. Tolerância zero. É isso que a letra da OJ 245 diz. Isso já foi mitigado, eu sei, pela SDI1. Nós todos sabemos. Há um precedente importante, precedentes importantes, o leading case que mitigou, que fez a distinção, foi de 2011, da ministra Cristina Peduzzi, em que ela, num caso, e aqui eu vou contar o caso, as circunstâncias fático-jurídicas são decisivas, ela aplicou a técnica das distinções, ela não aplicou a J. Há um caso em que, pela descrição dos fatos constante do acordo regional, a empresa reclamada ingressou na sala de audiências 7 minutos depois do horário previsto e do pregão, 7 minutos. E nenhum ato processual instrutório, após
recebimento da defesa tinha sido praticado, estava ainda na fase de conciliação. Com votos vencidos, a SDI entendeu que era o caso de não aplicar a essa situação a OJ 245, embora a letra da OJ falasse, não se admite qualquer atraso. É um bom exemplo de distinção. Nem estou discutindo, não vou discutir o precedente em si. Quem ficou vencido, quem não ficou. Eu estou citando um caso que recentemente chegou a meu exame, na SDI, em que um tribunal do Sudeste aplicou a distinção, quer dizer, aplicou o caso do distinguishing, parece que até fez referência ao caso, muito correto, e não aplicou a revelia. Nem o primeiro grau aplicou, nem o segundo grau aplicou, e a decisão turmária também não aplicou ao OJ. E aí vem para este relator na SDI 1. Não estou julgando o caso concreto, mas eu preciso contar o caso. E o voto, a minuta de voto que me veio, mantinha. Aí eu li o acordo regional, e no acordo regional havia uma alegação do reclamante, no seu recurso, que o atraso do preposto, nesse caso, tinha sido de 37 minutos. Aí eu falei, espera aí, deixa eu aprofundar aqui o exame. 37 não é 7. 37 minutos. E quando nós fomos ver, e aí são fatos processuais, eu voltei na ata, sim. Tem que voltar, não tem como. Aí é fato processual, antes que alguém reclame que eu, como instância extraordinária, estou voltando aos autos. É fato processual, é igual prescrição, é igual julgamento extra-petita, ultra-petita. Vamos ser rápidos. Voltei, sim. E o próprio acordo regional fazia remissão à ata. Situação fática. Terceirização, uma reclamada estava presente, a outra não estava presente. Estava presente a tomadora dos serviços e a empregadora direta não estava. O preposto, aí vem. Aliás, perdão, não, exatamente. Aí o caso é o seguinte, chega, na ata está o seguinte, revelia, declarada revelia. Logo depois, assim que vai começar a dar o andamento, fala, nesse momento ingressou na sala de audiência a advogada, não o preposto, a advogada, dizendo que ela tinha ficado retida em outra audiência, isso registrando o horário, 15 minutos, não 7, 15 minutos, só a advogada. Todos nós sabemos que, nesse caso, isso não afasta a revelia. Tem outra súmula, OJ, não me lembro agora, mas tem. Então, não afasta. Aí ela diz o seguinte, o preposto está em outra audiência, era numa grande cidade do Sudeste, está em outra audiência. Aí a juíza reconsidera a revelia proclamada e passo a receber as defesas e começa a interrogar. Protestos e tal, o reclamante protestou, etc. Claro, não deixou precluir. Colhe o depoimento pessoal do reclamante, longo. Colhe o depoimento pessoal do outro preposto, da outra parte. Aí vem lá na outra folha da ata. 37 minutos após o início da audiência, chegou o preposto, dizendo que estava retido em outra audiência. Bom, pelo menos na terceira região, eu acho que aqui também, nós sempre dissemos, lá em Minas Gerais, enquanto eu era desembargador, que quando uma empresa tem várias audiências no mesmo dia, ela tem que arranjar quantos prepostos forem necessários para evitar essa situação, exatamente essa situação. Não há possibilidade de ficar esperando, um órgão jurisdicional ficar esperando o outro. Mas esse é um argumento obter dicta, não é o central. É só um detalhe. E aí eu mandei refazer a minuta de voto. Eu vou aplicar o J 245 nesse caso. Por quê? 37 minutos não são 7. E a instrução do feito já tinha começado. Já tinha se prolongado. Foi no final da audiência que chegou o preposto com essa desculpa inaceitável. Com essa justificativa, fui um pouco grosseiro, né? Essa justificativa inaceitável, que me parece inaceitável. Então, o meu voto que vai ser submetido, não estou aqui querendo antecipar, mas o meu voto vai ser no sentido de aplicar o J 245. Ou seja, não é caso de tolerância, não é caso do distinguishing. Eu vou aplicar a regra geral do nosso precedente. Não é vinculante, eu sei, mas é persuasivo.
Então, eu acho que é um caso que mostra bem como operar. Pode ser que eu esteja operando mal, mas, de qualquer maneira, mostra como devemos operar, fazer esse jogo da ratio decidente do precedente versus as circunstâncias fático-jurídicas da distinção, né? Eu queria justamente trazer esse caso concreto à consideração de todos. Então, agora nós precisamos tratar do outro tema, e eu vou procurar ser bem sintético e não vou poder ler, e nem seria o caso, todas as normas que tratam dos 3 incidentes. Eu vou tratar das ideias gerais desses incidentes, para mostrar quais são os princípios que deverão ser aplicados por todos nós, quando aplicarmos as regras em particular, em espécie, é o que é possível fazer agora, e tratar de alguns pontos que me parecem mais importantes ou cruciais. Então, eu vou agora fazer o exame dos incidentes de assunção de competência. Vamos mudar aí a nossa fonte de citação. E esse aí é o sumário. Esse aí é o sumário, que eu vou fazer, então, uma visão panorâmica dos institutos. Não sei se a letra está muito pequena ainda. Na sexta-feira estava muito pequena, não sei se todos estão conseguindo ler. Mas eu vou fazer uma visão panorâmica dos institutos, mostrar que eles compõem o chamado microsistema de litigiosidade repetitiva, assim como antes foi predisposto, foi construído pelo legislador, um microsistema de tutela meta-individual ou coletiva, trabalhista, agora há um sistema paralelo, um microsistema paralelo, que enfrenta o mesmo fenômeno das demandas e lesões em massa pelos seus efeitos, e não mais prevenindo pelas suas causas. Como sabemos, o microsistema de tutela meta-individual, trabalhista ou não, pressupõe a atuação através de substituição processual e de situações semelhantes, estabelecendo-se uma legitimidade ativa, um ente ideológico, como se diz, que se desgarra dos titulares dos direitos individuais atingidos. Eu estou falando do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos e das associações. Pelo sistema de tutela meta-individual, procura-se evitar essa inundação de processos repetitivos que refletem as demandas referentes às lesões em massa praticadas pelos agentes numa sociedade plural, democrática e também de produção em massa, através da concentração da discussão numa única ação que vai ter efeitos para todos os possíveis lesados, através do mecanismo da substituição processual. Isso é um bom sistema, me parece, mas não tem sido suficiente para enfrentar o problema. Eu só vou continuar com a panorâmica, depois volto aqui, vou tratar dos institutos desse microsistema e seus objetivos comuns, e depois eu passo ao exame dos incidentes, cada um deles, de assunção de competência. Próxima página, por favor. O incidente de resolução de demandas repetitivas. E, finalmente, o incidente de julgamento dos recursos de natureza extraordinária repetitivos. Os extraordinários, os especiais, no nosso caso, os recursos de revista e de embargos à SDI. E as conclusões finais. O tempo vai ser curto, mas eu acho que o mais importante é nós percebermos como aplicar aqueles conceitos todos anteriores a esse microsistema. Isso é o que é o mais importante. Se nós entendermos o princípio desse novo microsistema, nós vamos entender como operá-lo. Como eu disse, o problema é exatamente o mesmo que se pretendeu enfrentar através do microsistema de tutela meta-individual. É a explosão de demandas iguais, que tem inundado o sistema judiciário brasileiro, comprometendo decisivamente a sua efetividade. Não é possível operar com qualidade num sistema desses. O TST, todos nós somos testemunhas e vítimas disso, todos nós sabemos disso. E também os resultados produzidos pelo estilhaçamento da discussão e do exame dessas matérias em milhares de
decisões proferidas por juízes distintos, o resultado é anti-isonômico. As decisões variam entre si, se não há um sistema de precedentes obrigatórios que elimine essa desuniformidade entre as várias decisões. E o resultado é a anomia, a inexistência real no plano da realidade empírica de normas de conduta a serem seguidas por todos, e a litigiosidade só aumenta. E é natural, os empregados tentam ganhar, e os empregadores tentam não pagar, é óbvio, é humano, não vamos culpá-los. Os empregadores têm chance de ganhar, os empregados têm chance de ganhar, por que não? A chamada, infelizmente, loteria judiciária. Nós temos que enfrentar esse fenômeno. E a outra aposta que agora se faz é a criação desse novo microsistema de litigiosidade repetitiva. Até porque o primeiro sistema não estancou o ajuizamento infindável e crescente de novas demandas individuais repetitivas. Por razões culturais, ainda que o Ministério Público e os sindicatos tenham feito alguns trabalhos importantes para a prevenção desses litígios, isso não consegue estancar essencialmente essa repetitividade. As pessoas saem do emprego, preferem constituir advogados particulares, e entram. E é natural, e é direito deles. Esse sistema de tutela meta-individual jamais pretendeu ser exclusivo, é um sistema concorrente, que era oferecido, mas que não tem conseguido estancar essa explosão de demandas individuais. Pois bem, e esse microsistema de litigiosidade repetitiva, o que ele visa? Visa solucionar as chamadas demandas seriais, demandas em série, de alta intensidade ou de massa. São as demandas que têm pretensões isomórficas, a expressão da doutrina processual mais atualizada. Iguais, ou essencialmente iguais, semelhantes, isomórficas, de forma semelhante ou de forma igual, isomórfica. Essa aposta por essas demandas, ela é semelhante ao sistema norte-americano das class actions, mas não é igual. As class actions, elas também não se baseiam na concessão de legitimidade ativa para a causa a um ente público. A visão privatista norte-americana não concorda com isso. Os norte-americanos preferiram, desde o século passado e ainda hoje, reconhecendo o fenômeno da repetição de demandas iguais, demandas de massa, eles preferem pegar uma daquelas demandas, um processo, e dizer, esse processo é representativo, esse processo está bem conduzido, o advogado tem boas condições, tem dinheiro, inclusive, tem patrimônio para bancar as perícias necessárias, etc., etc. A gente vê isso nos filmes norte-americanos de direito, né? Lei e ordem, law and order, etc., etc. A gente cansa de ver aquela ação como é que chama, gente? A Pretty Woman. Como é que ela chama? Julia Roberts, lembram aquele caso da água envenenada? Aquilo é class action. Como é que chama o filme? Alguém me ajude aí. Você se lembra? Erin Brockovich, o nome dela, o nome da personagem. Ela era uma estagiária, ela nem formada em direito era, né? E ela ajuda o advogado e pega a causa. É uma class action. É o processo piloto, é a técnica do processo piloto. Lá eles pegam, e é a maior luta entre os advogados, grandes advogados, ficam brigando entre si, competindo entre si, para o juiz escolher o processo dele como o processo piloto. Então, é outro sistema. Agora, lá faz coisa julgada pró, contra, é um sistema perigoso. Se aquela ação piloto for improcedente, mata todas as outras iguais, e sem que os outros advogados tenham podido participar. É muito complicado, é um sistema complicado, perigoso, interessante, dá origem a indenizações milionárias, basta ver os filmes, as notícias. O sistema europeu, que na verdade é o modelo
desse sistema que agora se implanta no Brasil, passou a implantar no Brasil mais precisamente com a emenda 45 de 2004, foi quando se previu na Constituição a possibilidade tanto da súmula vinculante, quanto, principalmente, dos processos de julgamento dos recursos extraordinários repetitivos, ali é que foi introduzido mesmo, incipientemente, aos poucos, mas foi ali. O sistema europeu, que começou na Alemanha, é um pouco diferente. Você tem um processo piloto, mas ele não é o único. Essa é a diferença. Você usa um processo piloto para abrir a discussão. São todas demandas individuais, milhares de demandas individuais iguais, essencialmente iguais. E o juiz da causa fala, olha, na verdade, eu não vou ficar aqui julgando 3.000 causas iguais, a mesma questão de direito, com a mesma questão de direito. Eu vou pegar esse processo, que me parece bom, tem uma amplitude razoável de discussão, mas eu vou deflagrar um incidente. É um procedimento incidental dentro daquela relação processual originária. É um procedimento especial, diferente do procedimento ordinário, em que eu vou ampliar a discussão. E, para isso, eu não vou me limitar a esse processo. Então, não tem muito problema ficar discutindo se esse processo é melhor do que todos os outros 2.999. Não é isso. É possível ampliar. Você pega outros processos modelares. É o nosso sistema. Foi isso que foi feito. Quer dizer, você pega um paradigma, mas você amplia, pega mais alguns. Para quê? Para abranger todas as questões de fato e de direito relevantes para a boa decisão da questão controvertida, para uma compreensão e uma discussão adequada com o contraditório mais amplo possível, e aí com as técnicas de ampliação da discussão, amicus curiae, e coisas semelhantes, audiência pública, ampla discussão oitiva de especialistas. A ideia é criar um procedimento incidental no processo ordinário, no andamento normal do processo, para decidir essa questão crucial, essa questão controvertida. E o efeito é aplicar essa decisão, esse entendimento a respeito dessa questão de direito em todos os outros processos. É uma solução por atacado. Essa é a lógica que foi adotada e que agora se passa a preconizar no Brasil, através desses 3 instrumentos, ou desses 3 institutos, um pouco diferentes entre si, mas que têm isso em comum, essa aposta de busca de uma padronização decisória, viabilizada ou pela técnica recursal extraordinária, mas, fundamentalmente, pela concentração em um ou em alguns processos representativos de todas as questões de fato e de direito cruciais necessárias para a boa decisão da matéria. E onde? Concentração onde? No órgão competente para dar a palavra final a respeito do assunto. Porque não tem sentido fazer isso em todas as instâncias. Você já coloca, ou você desloca a competência desde logo, é o incidente de assunção de competência, per saltum, ou você espera chegar no tribunal de uniformização, o tribunal de natureza extraordinária, para deflagrar o processo. Na verdade, os 3 instrumentos, eles se distinguem dessa maneira. A assunção de competência não espera que a questão se configure como processos repetitivos. Pode ser um processo só ou alguns, eu vou detalhar depois. O incidente de demandas repetitivas, ele se deflagra no 2º grau, fundamentalmente no 2º grau, demandas repetitivas. É o 2º grau que decide, na região competente, ou no estado competente, na justiça comum. E o outro, os recursos de natureza extraordinária repetitivos, o extraordinário especial e aqui a revista e os embargos, se deflagra no TST. Mas a ideia básica é deflagrar esse procedimento para que o tribunal competente para editar o precedente decida a matéria, por atacado, da maneira mais ampla possível, com contraditório, com ampla defesa, mas de uma vez por todas. E uma vez editada essa decisão paradigma, ou paradigmática, e esse precedente, a lógica do sistema exige que essa decisão a respeito da questão de direito seja seguida por todos os demais órgãos julgadores. Esse é o sistema. Essa é a lógica do sistema. Daí a importância do efeito vinculante.
Por outro lado, a distinção também é necessária, mas isso nós vamos ver depois. Bom, o sistema anterior ao novo CPC, de 73, ele era manco, porque foi gradualmente sendo introduzido de uma maneira prudente, talvez um pouco envergonhada, não se falava de efeito vinculante, né? Não deixava claro que era necessário seguir o precedente firmado por esse procedimento, não ficava clara a questão da retratação. Nós sabemos disso, nós vivemos isso nos casos que vinham do Supremo, né? Dos recursos extraordinários repetitivos. Agora não, agora o CPC é muito claro, por todos aqueles motivos que eu já coloquei. Editado o precedente, ele tem efeito vinculante ou obrigatório. Só é possível deixar de aplicá-lo se houver distinção, e é possível ter distinção, é claro. A distinção é a válvula de segurança, que evita o engessamento absoluto e a disfunção do sistema. Mas, se não houver distinção, tem que aplicar. Então, essa técnica recursal, que é muito drástica, ela também não deixa de considerar e de levar em conta as garantias fundamentais do processo. Por isso que o contraditório é tão amplo. É tão importante ter audiência pública, é tão importante ter amicus curiae, é tão importante ampliar a discussão e é tão importante fundamentar enfrentando todas as questões de fato e de direito pertinentes, importantes. Não pode dar ED, desculpem, né? Tem que enfrentar tudo que for necessário e dizer por que se está adotando determinado caminho, até para que, no futuro, esse precedente seja de fácil aplicação pelos demais órgãos julgadores. E não possa um determinado órgão julgador falar, olha, mas esse aspecto não foi considerado. Foi, está lá, na fundamentação do precedente, o mais possível, o mais completo possível. Pois bem, então vamos começar, vamos falar o seguinte: quais são os objetivos comuns, muito rapidamente, desses institutos todos? Assegurar a isonomia dos jurisdicionados, na situação fático-jurídica substancialmente igual, objeto dos numerosos, milhares de processos individuais já ajuizados ou futuros, através da técnica do precedente obrigatório ou vinculante. É o instrumento para assegurar a isonomia. Racionalizar a atuação dos órgãos jurisdicionais, que são hoje inundados por esses processos iguais. No momento que foi editado um precedente, e os processos em primeiro e segundo grau que ficaram suspensos forem resolvidos naquele tema pela aplicação do precedente obrigatório que o TST editou, esses processos não vêm mais para cá. A lógica é essa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu bem sei que tem acumulação de pedidos, etc., mas naquele ponto não virá, ou não deverá vir. E se houver recurso, o recurso é trancado, porque a decisão recorrida aplicou o precedente. Então, vem um agravo, mas isso é outra história. Bem, a duração razoável do conjunto de processos provavelmente também vai ser assegurada. O princípio constitucional da duração razoável do processo, então, será concretizado se os objetivos desses instrumentos ou desses institutos forem alcançados. O artigo 5º, 58, vai ser realmente atendido. Com as audiências públicas, amicus curiae, será democratizado o amplo debate e o efetivo e dinâmico contraditório, e se evitará um fenômeno que os autores também denunciam, com certa razão. Hoje, há situações em que um primeiro caso, trazendo uma questão de direito, mal instruído, mal examinado, com todas as vênias, não abrangendo todas as questões de fato e de direito, chega aqui ao Tribunal Superior do Trabalho, primeiro em uma turma e depois na SDI 1, e com aquela limitação da discussão, e que nós, enquanto instância extraordinária, não temos como ultrapassar, nós decidimos a matéria, e cria um primeiro caso, um primeiro julgado. Eu não vou nem chamar precedente. E a coisa se repete, ou não. E aí entra na repetição. A outra turma cita aquele primeiro caso, e a outra turma cita, aí já tem uma massa de casos. Não estou nos criticando, não é isso. O problema veio de baixo, veio de lá.